Oi, gente, como estão vocês? Tudo bem? Vamos falar sobre Passarinha, este livro que eu li ele em e-book, né? O que é o Passarinha? O Passarinha conta a história de uma menina de 10 anos. Ela vive agora somente com o pai dela, porque o irmão dela acabou de ser assassinado na escola. E a mãe dela já é falecida. Ela faleceu quando ela tinha uns 2 anos por causa de um câncer. O irmão dela morreu agora com 13 anos. No colégio entrou um dos alunos, aproximadamente da idade dele, entrou atirando, matou uma professora e 2 alunos, sendo um deles Devon, que é o irmão dela. E agora ela tem que passar por essa fase da perda do irmão, né? E o pai dela também, né, vivendo essa fase, tendo uma filha com síndrome de Asperger, acabou de perder o filho, e as dificuldades de passar, né, por isso. Ela tá no 5º ano, ela ainda tem que lidar com as situações do colégio, o fato dela ser a esquisitinha do colégio, inclusive os alunos a chamam assim. E ela não entendeu as coisas que acontecem. Ela não compreende os sentimentos, ela não tem empatia, ela não sabe dizer se uma pessoa está feliz ou triste, por exemplo. Ela tem que lembrar de como é a carinha que tem no quadro de emoções que ela estuda. Então, na sala da terapeuta do colégio, ela tem um quadro com várias carinhas, a feliz, a triste, a zangada, e ela tem que tentar reconhecer isso nas pessoas para saber como agir, como as pessoas estão. E uma das coisas que ela fala é que é difícil você identificar o que está no quadrinho na cara da pessoa, no rosto da pessoa, porque as pessoas estão se mexendo sempre. E ela consegue identificar isso, por exemplo, no olho. Quando ela olha fixamente para o olho de uma pessoa, ela consegue identificar. Porém, como as pessoas estão sempre se mexendo, sempre falando, fica difícil para ela identificar isso nas pessoas. E você passa o livro todo lendo como ela está lidando com isso, né? Aprendendo a lidar com a falta do irmão, como o pai dela está lidando com a situação, com as coisas que estão acontecendo no colégio. Ela tem problema com um aluno do outro 5º ano, o Josh, que é primo do atirador e é uma daquelas crianças que sai esbarrando nas outras, tenta empurrar as crianças do trepa-trepa, esse tipo de pessoa. E ela tem uma cena meio de briga dos dois, e ela sempre falando que ele é mau e cruel. A orientadora dela fala que ela tem que fazer amigos, ela não sabe como fazer amigos, ela acha que ela não precisa fazer amigos. Ela não quer ninguém falando muito alto perto dela, ela não quer ninguém invadindo o espaço pessoal dela. Então, a gente passa por isso, passa o livro inteiro, é super rápido de ler, é gostoso de ler. Você tem vontade de saber o que está acontecendo com ela, o desenvolvimento dela, né, pessoal dela na história. Assim, é um ótimo livro, eu recomendo muito mesmo a leitura dele, principalmente pelas reflexões que traz com relação à empatia, a você se pôr no lugar do outro. Não apenas do outro com síndrome de Asperger, mas de qualquer outra pessoa. Isso me fez refletir bastante, principalmente no que está acontecendo hoje, quando você vê na internet é só xingamento, pessoas sendo mal educadas, extremamente rudes. Você diz um bom dia, você leva xingão. Por exemplo, a falta de empatia que a gente vê com essas meninas quando vazam vídeos ou fotos na internet, como elas são tratadas, né? Independente de quem seja, homens, mulheres, tratam extremamente mal, como se ela fosse um lixo, como se ela merecesse aquele tipo de tratamento. Enfim, é cada vez pior. Pessoalmente, as pessoas não são tão rudes assim, mas pela internet, formas virtuais qualquer, né? Isso é bem complicado agora. E o que eu me interessei pelo livro? Por que eu busquei ler o livro?
Primeiro eu já tinha me interessado pelo livro, a primeira vez que eu ouvi falar. Depois eu vi um vídeo de comentário, resenha da Pam. Eu vou colocar o vídeo dela aqui embaixo, o link para o vídeo dela. E como eu já comentei com vocês, o tema do meu TCC é sobre o... fugiu a palavra, gente. Como os professores se eles estão ou não preparados para a inclusão escolar, que são crianças com deficiências, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Quer dizer, na verdade, qualquer necessidade educacional especial, qualquer síndrome de Down, por exemplo, isso faz parte da inclusão, mas na lei o que consta é as deficiências, os transtornos globais, transtorno global e as altas habilidades. E dentro do transtorno global nós temos o espectro autístico, né? O autismo infantil, o autismo atípico e a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett. Síndrome de Rett ocorre em meninos, né? Geralmente tem uma grande deficiência mental, ela é uma... Como que a gente fala, gente? É que eu fiz meu TCC, eu escrevi o projeto do TCC, mas eu não... eu tô lidando só com monografia, daí fugiram os termos. Mas vai degenerando, né, o cérebro da mulher, da menina, ela vai perdendo os movimentos, fala, etc. Aí tem um grande retardo mental. A síndrome de Asperger tanto faz o sexo, assim como o autismo. O autismo infantil, você consegue diagnosticar ele antes dos 3 anos de idade, né, as características aparecem antes dos 3 anos de idade. O atípico, elas aparecem depois e tem uma pequena diferença. O autismo tem 3 características básicas para definir o autismo infantil, e o autismo atípico tem 2, pelo menos, não tem uma, né? Tem menos, são só 2 dessas características ou uma só. E tem uma máxima, quer dizer, eu li, né, como sendo uma máxima, que o autista, ele vive no mundo dele, um mundo à parte. Já a síndrome de Asperger, a pessoa vive no nosso mundo, mas de uma maneira diferente. Ela enxerga o nosso mundo de uma maneira diferente. E isso é bem retratado no livro. Uma outra coisa que tem a ver com a síndrome de Asperger é a questão da criança ter uma habilidade em alguma área. No caso da Caitlin, que é a personagem do livro, ela tem uma grande habilidade para desenho e para leitura. Né? Tem uma passagem do livro que ela pega 32 livros na biblioteca, ela quer saber como que funciona o coração e por que os médicos não conseguiram salvar o irmão dela foi atingido no coração. E ela quer conhecer, saber como que funciona o coração, ela pega todos os livros, desde os livros infantis até os livros de medicina. E ela lê todos esses livros, e ela tem uma leitura bem avançada para a idade dela e a habilidade para desenho também. E isso é uma característica da síndrome de Rett, olha, síndrome de Asperger. Você ter essa dificuldade de enxergar o mundo, de entender o mundo, da empatia, né, de sentimentos, mas ter habilidade em alguma outra área. E ela passa o livro todo tentando aprender a identificar os sentimentos nas pessoas. Então, o desenvolvimento dela com relação a isso, a empatia, a lidar com a questão em casa, né, com o pai dela que está sofrendo muito pela morte do irmão. Por exemplo, ela não entende os longos banhos do pai dela, em que ele só chora, né? Ela fala com o pai dela, e o pai dela tá super triste, chora, cabisbaixo. Por exemplo, tem uma cena que ela não entende. Ela tá na hora de jantar, e então ela pede pro pai, e aquele é o dia de pedir pizza. Então ela pede pro pai dela pedir a pizza que tá na hora de jantar. O pai dela fala, mas eu não tô com fome. Dela, mas é hora de jantar e hoje é o dia de pizza. Dele, então vamos comer o que tem em casa. Mas hoje é dia de pizza. Então ela não entende que não tá mais igual a vida por causa da morte do irmão dela. Tem uma cena que falta um mês para o aniversário dela, o pai dela pergunta o que ela quer.
Aí ela relata que no último aniversário, o irmão dela levou ela pro shopping para comprarem roupas. E ela conta como que aconteceu, né, toda essa compra de roupas. E daí o pai dela pergunta o que ela quer, ela fala, eu quero que o Devon, que é o irmão dela, me leve para comprar roupa no shopping. Daí o pai dela fala, mas isso não tem como, né, ele não está mais aqui com a gente. Mas eu quero isso. E ela fica dizendo, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Acontece que o pai dela acha que ela não entendeu que o irmão dela morreu. Só que ela entende isso muito bem. Ela entende até melhor, talvez, que muitas pessoas, assim, porque essa falta de sentimento, eles entendem melhor isso. E talvez aceitem melhor isso. E daí, conversando com a terapeuta, ela explica que ela sabe que ela não pode ter isso, mas é o que ela quer. Não interessa se ela não pode ter, é o que ela quer. E o pai dela perguntou o que ela quer, então ela respondeu o que ela quer. Mas ela não entende que aquilo faz mal pro pai dela, que deixa ele triste. Sabe? Esse desenvolvimento com relação aos sentimentos da empatia vai acontecendo durante o livro. E isso me fez refletir muito sobre como a gente lida, como a gente tá cada vez menos, parece que tá cada vez mais egoísta, menos conseguindo, né, se colocar no lugar das outras pessoas. E é uma coisa que eu acho extremamente importante e que tá faltando muito. E com relação a um dos motivos de eu ter lido o livro, que é para o meu TCC, para me ajudar a entender melhor uma pessoa com síndrome de Asperger, não só para o TCC, mas para mim como professora, que talvez tenha que lidar com isso em sala de aula, conhecer melhor como agir com uma pessoa, entender melhor ela, foi muito bom. Além da reflexão, é claro. Então eu recomendo muito o livro para vocês. Espero que vocês leiam e gostem, que se vocês lerem, quiserem conversar, comentar qualquer coisa, caixas de comentário aqui embaixo. Obrigada por terem assistido o vídeo. Tchau, tchau, pessoas.